Problemas, muitas vezes, que surgem nas nossas vidas, não são consequências de pecado. Muitas vezes é porque nós, seres humanos, nós realmente somos frágeis, somos limitados, às vezes somos egoístas, vaidosos, muitas vezes queremos fazer prevalecer no nosso ambiente de convívio a nossa vontade, há dificuldade de renunciar, há dificuldade de acolher aquilo que o outro tem para apresentar e assim por diante. Mas as dificuldades também não significa que não tenha amor, que não tenha compreensão, que não tenha abertura, zelo, cuidado. E aí é onde nós precisamos buscar refletir mais sobre a nossa realidade particular, do nosso seio familiar, para compreender aonde de verdade está existindo o amor, aonde está existindo a compreensão, essa acolhida necessária para que possamos viver em harmonia. Primeira leitura do livro do Eclesiástico, segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, é meio que uma receita para que nós possamos viver bem em casa. E todos nós sabemos que a palavra de Deus é muito desafiadora. É desafiadora para todos nós, mas não é impossível de fazer cumprir aquilo que nós escutamos da Escritura, daquilo que vem de Deus, daquilo que vem de Jesus Cristo. Por isso, é uma meta para todos nós a ser alcançada, para que assim nós possamos, mesmo diante das fragilidades que nós carregamos a partir de nós mesmos, fazer prevalecer aquela imagem de uma sagrada família aqui na terra. Quando nós entronizamos na igreja a imagem da Sagrada Família, deveria ser para que servisse como um espelho. Olhando para essa imagem da Sagrada Família, podermos refletir sobre a nossa própria família, seja nas suas angústias, nas suas dificuldades, mas também em todos aqueles sentimentos que fazem que nós possamos enxergar que realmente é uma sagrada família. A sua família, a nossa família, deve trazer essa imagem, essa conotação de sagrada. E quando nós, enquanto igreja, muitas vezes insistimos em certos discursos a respeito da família, é porque a sociedade atual, não só hoje, mas hoje de uma forma muito mais violenta, tem atentado cada vez mais contra a imagem desta família, da nossa família. Não só em relação à Sagrada Família, Jesus, Maria e José, mas essa família que se forma hoje, essa forma de se constituir família nos dias de hoje. Muitas vezes nós, padres, os diáconos, nós vamos assistir os matrimônios, que serão celebrados na comunidade, na igreja, e dependendo do caso a gente fica se perguntando, aonde vai parar? De que forma vai terminar essa família? Porque já não está começando como deveria. E aqui não é nem um discurso moralista, sem nenhum tipo de conotação moralista, mas porque de fato não existe aquele desejo de abrir mão de si mesmo, renunciar a si mesmo, para constituir algo que é único, e que nós escutamos lá na celebração do matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, quando nós olhamos a família na sua constituição, é uma união estabelecida por Deus, em toda a sua constituição, com todos os seus membros. E aí nós escutamos da Escritura de hoje que o amor é o vínculo da perfeição. A perfeição é a imagem daqueles que são santos. Então nós estamos em busca da santidade. Se estamos em busca da santidade, estamos querendo ser perfeitos. Por isso nós muitas vezes nos colocamos diante de Deus e reconhecemos as nossas misérias, pedimos perdão, confessamos, recomeçamos, pelo desejo interior de querer alcançar a perfeição, de sermos santos. Mas também dentro da família deve haver esse desejo, deve haver esse propósito, esse esforço de recomeçar em todos os dias. Nós escutamos da carta de São Paulo aos Colossenses,
revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. O que nós mais escutamos nos nossos atendimentos são queixas. É o meu marido, é a minha esposa, são os meus filhos, são os meus pais, é a minha sogra, é a minha cunhada, o meu cunhado. São esses contextos que muitas vezes trazem essa desconstrução daquilo que era para ser sagrado. Mas justamente porque faltam esses elementos que São Paulo fala à comunidade dos Colossenses e que são fundamentais para fazer valer a família hoje. E nós podemos perguntar: e a família para onde vai? Como está caminhando a nossa família hoje? E nós precisamos identificar as falhas, as dificuldades, para resolvermos essas dificuldades no hoje, no presente. Porque cada vez que passa e nós vamos empurrando isso vai crescendo, vai tomando uma proporção que muitas vezes nós não temos estrutura para aguentar. Nós não temos a capacidade humana e espiritual de administrar, porque tomou uma proporção muito maior do que nós mesmos. E aí é onde nós confiamos simplesmente em Deus, mas esquecemos que a solução dessas dificuldades, desses problemas familiares, deveriam partir de dentro de nós mesmos, dentro daquilo que nós escutamos da segunda leitura: perdão, compreensão, humildade, misericórdia, paciência, mansidão, bondade e tantas outras coisas que nós poderíamos elencar aqui. A família está cada vez mais setorizada. Não existe mais o nosso, existe o meu, o eu. E isso que nós vemos aí fora, muitas vezes, reflete dentro da nossa comunidade, dentro da igreja. Uma igreja que também está esfacelada enquanto família, uma igreja que está dividida. Nós não podemos esquecer que a igreja é uma família. É a conjunção de todas as famílias reunidas, que formam o corpo de Cristo, mas é um corpo doente, cada um querendo seguir uma direção, cada um querendo a sua própria igreja, o seu próprio Deus, o seu próprio Cristo, querendo empurrar as coisas para os outros. E aí é onde, de fato, nós vemos uma grande torre de Babel, cada um falando uma língua, ninguém se entende. E às vezes dentro de casa, a igreja doméstica, um núcleo de igreja muito menor, que não consegue dialogar, que não consegue se entender, que não consegue caminhar na mesma direção. E isso com certeza vai refletir aqui na comunidade, nos lugares aonde vocês estão inseridos, vai trazer muitas outras coisas nocivas na sua vida, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Mas a barreira está aqui. Qual é a dificuldade de pedir perdão ou de dar o perdão? Parece que muitas vezes as pessoas têm que chegar ao ponto da própria humilhação para um ato de reconciliação. E nós não entendemos que o ato de pedir perdão já é uma humilhação natural. Eu reconheço que estou errado e peço perdão. Mas isso não tem sido suficiente nas relações matrimoniais, nas relações entre pais e filhos, nas relações de comunidade e assim por diante. Então não adianta jogarmos pedra nas famílias mal constituídas lá fora, se nós não estamos dando conta de sustentar as famílias aqui dentro. Num contra-testemunho, um grande contra-testemunho, quando nós professamos a fé em Jesus Cristo, somos devotíssimos da Sagrada Família, rezamos o terço cotidianamente, mas não sustentamos essa instituição sagrada que nós quisemos instituir, constituir, que nós quisemos formar. Ninguém obrigou uma família a começar nos pés da igreja, porque se foi obrigado já não é nem válido, não é nem válido.
Foi o desejo livre, espontâneo de duas pessoas que reconheceram a sua potencialidade para formar uma família e procurou a igreja para selar esse vínculo diante de Deus. E aí está o outro personagem desse vínculo matrimonial, que é o primeiro a ser esquecido na maioria das vezes no mundo de hoje: Deus. Aquela aliança que foi formada entre o casal no dia do casamento não era só entre os dois. Havia uma terceira pessoa, que é Deus, de onde tudo surge, para onde tudo vai. E nós começamos a caminhar como pessoas autocéfalas, quem tem cabeça própria, separado, não quer caminhar com um corpo. E aí tomamos as nossas próprias decisões, caminhando apartados de Deus. E aí não sabemos porque que muitas vezes as nossas estradas, as nossas escolhas trazem situações difíceis na vida. Como eu disse, não são só as nossas escolhas que muitas vezes trazem essas dificuldades, essas angústias, problemas, mas é importante que nós possamos refletir sobre aquilo que nós escolhemos, sobre as nossas decisões, sobre o caminho que nós estamos percorrendo, porque a sua família, se você não entender que ela é um sinal de Cristo, é um sinal de Deus no mundo, então não serve. Não serve como instituição de Deus. Então nós precisamos entender a família como uma extensão desse amor criador de Deus. Um dos elementos fundamentais para a validade de um casamento é justamente esse: querer cooperar com o amor criador de Deus. E desculpem isso que eu vou dizer, porque pode afetar muitas pessoas que também estão nos acompanhando, né? Nós somos franciscanos, temos todo aquele discurso, né, próprio da ecologia, dos animais, mas estão substituindo animais, colocando os animais no lugar dos filhos. É o meu filhinho, a minha filhinha, é o meu netinho. Por favor, isso não é linguagem de família católica, não é linguagem de família cristã. Ame o seu animalzinho, cuide. Se você pegou para cuidar, cuida. Não é para maltratar. Mas não é seu filho, não é sua filha. Uma família que se forma, está fechada ao dom da vida, simplesmente porque não quero, não é família. Não é família. Há amor, também não estou dizendo que não há amor, não estou dizendo outras coisas. Mas nessa imagem daquilo que nós trazemos nessa celebração de hoje, está caminhando para um lado diferente. Se pode e não quer, está errado. Está errado. Então nós precisamos recuperar a imagem de uma família católica, que muitas vezes também está maquiada de um tradicionalismo estéril, religiosamente estéril, que não gera vida a partir da palavra de Deus. Faz a esconder os pecados. Então nós precisamos recuperar essa imagem, esse sentido, essa essência, esse dom divino. É um dom divino. Ainda fica para que vocês possam meditar esse livro do Eclesiástico, um livro que só tem na nossa Bíblia católica, não tem na Bíblia de outras igrejas cristãs, mas que também serve como uma forma de meditação, de aprofundamento no sentido da família, principalmente no que tange a honra aos pais, o cuidado, o zelo, o amor e a recompensa que Deus dá a partir de tudo aquilo que nós devotamos pela família. Alcança perdão dos pecados, será ouvido na oração cotidiana, ajunta tesouros, terá alegria com seus próprios filhos, será atendido na oração, e assim por diante. O que nós queremos? Tudo isso que o autor sagrado nos apresenta. Que Deus atenda as nossas orações, que Deus nos valha nos nossos filhos, que nós possamos, nos sentir realizados a partir dos filhos, mas que nós possamos então recuperar o sentido de algo que está sendo esquecido, principalmente por nós católicos, por valores que estão confundidos
com contravalores. Está tudo misturado, como se tudo fosse bom. Não. Pode ser bom para uma família não católica, não cristã, não para nós. E aí, para encerrar, é importante chamar a atenção dos filhos em relação a isso. Para as liberalidades que nós vamos concedendo para os filhos, a falta de responsabilidade, um senso de protecionismo. Olha, muitas vezes a gente que lida em escola ali, no meio, né, da educação, da formação das crianças e adolescentes, a gente se pergunta o que vai ser dessa geração daqui a 10 anos. Uma geração que não sabe lidar com frustração, que não sabe escutar um não, que tem tudo na mão, por isso que tudo vai assim, ó, igual a água. Tenta segurar a água, represar na sua mão, você não vai conter. Porque eles estão acostumados a ter tudo muito fácil, não sabe o valor do construir. Pergunta para alguém desses irmãos aqui que tem mais de 70 anos, né, que tem as suas coisinhas hoje, por mais que seja a sua casinha simples, qual foi o valor? Qual foi o valor disso? Qual é o valor do telefone, do brinquedinho que você dá para sua criança de 5, 6 anos? Ó, está quebrado, daqui a pouco substitui e assim por diante. Vai, tudo muito fácil. E isso é um reflexo de que as famílias católicas não estão vivendo como deveriam, estão se afastando da origem. Então, que ao celebrarmos esta festa da Sagrada Família, nós possamos, de fato, recuperar a imagem que nós entronizamos ali, ouvir bem esses textos sagrados que nós escutamos na liturgia de hoje, para que assim nós possamos redirecionar a vida da família. Depois não adianta cobrar da igreja, não adianta cobrar da sociedade, sendo que cada um de nós somos os protagonistas desta história, desta ação. Somos nós os agentes, os sujeitos responsáveis por fazer que isso dê certo. Isso é desde o bebê até o ancião. Então, que a Sagrada Família interceda por nós, pelas nossas famílias, para que nós possamos caminhar cada vez mais num caminho de amor, de misericórdia, de acolhida, e que possa haver espaço dentro das nossas famílias para o amor de Deus, que é o que nos gere, que é aquilo que nos dá vida, é aquilo que nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.